Olá, tudo bem? Mais uma terça-feira para a gente conversar sobre esse livro maravilhoso que é o Desafio aos Pais do Paul Tripp. E a gente está muito feliz de estar aqui com você. Participe, comente e converse com a gente. E eu tenho uma novidade, já vou abrir o programa contando isso. A partir do dia 9 de maio, nosso programa do dia 9, estaremos ao vivo. Não será mais gravado, então a gente conta com você. Nesse dia, a sua participação vai ser essencial. Você vai poder mandar pergunta, vai poder interagir com a nossa conversa no momento e não com alguém respondendo ali, porque sempre tem uma de nós que responde vocês, mas a gente vai responder no ao vivo e a gente espera por você. Então, para você poder conhecer um pouco mais da gente, eu vou contar das nossas redes sociais, se você ainda não sabe. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv. Lá na nossa descrição tem um link que vai direto para a nossa playlist e você pode clicar na playlist, no link e ver todos os programas que a gente já gravou até hoje. Tem uma lista vasta de assuntos. Assista se você perdeu. E o nosso e-mail é o maternidade-na-real@ippinheiros.org.br. A gente espera por você. Eu mostrei o livro e esqueci de dizer que a gente tem um cupom de desconto na Ezion. É Maternidade na Real, tudo junto, e vocês ganham 30% de desconto na compra desse livro, que é maravilhoso. Mas já que a gente está falando de livro e de Ezion, eu quero perguntar para você: você já comprou o Entre Saras, Anas e Marias? Tá lindo esse livro. Não é porque foi a gente que escreveu, mas realmente são histórias lindas, são crônicas de acontecimentos nas nossas vidas e como Deus tem nos transformado através da maternidade. Adquira seu livro e você vai estar ajudando a obra missionária. Toda a renda dele é revertida para a obra missionária. A gente conta com você. E como vocês viram, nosso tema hoje é Desafio aos Pais, os capítulos Processo e Perdido. 2 assuntos difíceis, mas eu quero ler aqui o que ele coloca logo na abertura de cada capítulo. No processo, ele coloca assim: você precisa ter um compromisso de longo prazo com a sua missão de criar filhos, pois a mudança é um processo e não um evento único. E no capítulo Perdido, ele diz assim: como pais, vocês não lidam com o mau comportamento apenas, mas com uma condição que produz esse comportamento. Todos nós desejamos a mudança de comportamento do nosso filho. Eu tenho certeza que você também. Eu tenho certeza que você queria falar uma única vez e seu filho nunca mais ter aquela atitude que te incomoda. É tão difícil a gente olhar para o nosso filho e ver que ele está se afastando daquilo que é ideal, que ele está perdendo o caráter por algum motivo, que ele está te desobedecendo e que isso também entristece a Deus. Mas é tão difícil a gente enxergar o que a gente tem feito para mudar isso também. O quanto nós também nos distanciamos às vezes e quanto nós também estamos perdidos nesse processo. E o que o livro traz e que é lindo é que esse processo é contínuo. E isso é maravilhoso e é sobre isso que a gente vai conversar. E a gente está aqui hoje comigo, a B e a Paty, não é, meninas? E que livro maravilhoso. A gente sempre, antes de começar aqui, a gente conversa sobre o livro e fala o quanto ele tem transformado as nossas vidas e o quanto Sim, ele é importante na vida de todos os pais e mães, não sim, é mesmo? sim, é verdade. E o que eu acho incrível nesse livro é que ele coloca não somente a teoria, mas ele coloca situações práticas do Prática. nosso dia a dia, né. Quantas vezes eu me reconheço aqui vendo essas Sim. histórias, né, do livro, e tem uma, assim, que eu achei fantástico que é uma situação de um pai que está esperando a filha voltar do passeio dela, ela saiu para passear, ele combinou um horário com ela, é o horário já estabelecido na casa. Esse horário já passou faz tempo, ela não chegou, ele tá lá na sofá da sala,
nenhuma mensagem no celular, nenhuma satisfação, nada. E ela simplesmente chega e o que ele esperaria é que ela, eh, pedisse perdão, se dissesse arrependida, mostrasse as lutas dela, né, "Olha, eu tenho dificuldade com isso", mas ela simplesmente fala que ela não concorda com essas regras, que ela não está fazendo nada demais, ela não está usando drogas, não está bebendo, não tá ela só foi, passear, é coisa legítima. Então, ele olha assim e fala: "Meu, é sério?" A gente já teve essa conversa tantas Tantas vezes. vezes. É. Agora Repetidamente. você, sabe, não dá nem vontade de conversar com você. "Não, amanhã a gente se fala". E é tão real isso aqui, isso acontece em várias casas. Uhum. Quantas vezes a gente passa por situação dessa aqui, né. As minhas filhas já são adultas, quantas vezes já passei por situações que eu falei: "Gente, mas eu já falei isso 1000 vezes, você não entendeu ainda, né". E na verdade, acho que quem não está entendendo muitas coisas somos nós, né, Somos porque, nós. o evangelho explica e nos traz respostas definitivas para isso aí, né. Porque o que que acontece, quem sou eu para Deus? Eu sou a filha que ele aceitou do jeito que eu sou, colocou na família dele, no reino dele, do jeitinho que eu sou. E aí ele me limpou todinha, me justificou, me tornou justa, falou: "Não, olha, vou colocar um selo aqui em você, que agora você é minha, você é da família, você tá limpa, tá justificada. Isso é um evento único e é para sempre. Você é filha, tem todos os direitos e privilégios de filha, e isso não vai mudar nunca. Só que isso é um evento único, e eu sou filha, eu sou lavada, sou justificada, mas eu não estou completa ainda, eu não estou pronta. É. E existe um compromisso de Deus que ele diz: Eu comecei uma boa obra em você e vou completar até o dia de Cristo, né. Não vou desistir de você, não vou desanimar de você, vou falar com você quantas vezes for necessário, vou repetir a história quantas vezes for necessário, e não vou descartar, não vou jogar você fora nunca, né. Esse é o compromisso de Deus, né. Não é uma coisa assim que ele fala: "Não, olha, eu vou te falar uma só vez e acabou", né. Ele fala: "Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la E até o dia de Cristo". Então eu sou filha, eu sou justificada, sou lavada, tenho o Espírito Santo em mim. E não o pecado não tem poder sobre mim, mas a presença do pecado está o tempo todo Sim. me rondando, e muitas vezes eu faço como essa menina que chegou depois do horário, que foi rebelde, que questionou as leis de Deus, as regras dele, e simplesmente ele não virou as costas para mim e falou: "Não, eu nem vou mais falar com você sobre isso, porque eu já falei tantas vezes, não adianta, né, é caso perdido", chega de insistir. né. É. Olha como Deus nos trata, né. E se a gente entendesse, lembrasse sempre como é que Deus nos trata, como é que ele fala conosco, como é que ele trata conosco, ele não nos joga fora, ele vai lá e trata naquelas questões que a gente precisa ser tratado. Então a gente ia ter também esse mesmo, comportamento, essa mesma atitude com as outras pessoas, com os nossos filhos, né. A Bíblia mesmo fala, vocês têm que ter a mesma atitude que houve em Jesus Cristo. É. Então se a gente compreender direitinho essa mensagem do evangelho, quem sou eu, o que Deus fez por mim, o que Deus faz dia a dia, como ele recomeça, como ele trata, ele cura as feridas, ele disciplina. E esse tratamento muitas vezes passa por confronto, por É. disciplina, né, não é tão agradável todos os dias, mas é aquele tratamento que não desiste da gente, né. É tipo assim: "Olha, eu muitas vezes não estou contente com o que você está fazendo, mas eu não te jogo fora, jamais". É lindo isso, gente. É o maior amor do É. mundo, né. E é muito louco a gente olhar e pensar É. que o nosso amor, comparado ao amor de Deus, é nada. Uhum. Mesmo a gente olhando para o ser que a gente mais ama, não Sim. é? Porque quando você olha para um filho, você Aham. daria a vida, né.
É. Nossa, eu estava vindo pra cá e a gente grava à noite, né, ainda gravamos. Aí eu parei no semáforo e eu olhei para o céu, aquela lua linda, né, e eu claro, temos preocupações, somos humanos, temos horário, Sim. gostamos de cumprir os nossos compromissos, quem não, né. É. E aí aquele momento Deus falou ao meu coração: "Olha só, tudo isso que eu criei, olha só a minha grandeza, e olha a sua pequenez, e mesmo assim eu te amo e mesmo assim eu te vejo". E aquilo falou ao meu coração. Aqui em 1 Timóteo 1,16 diz assim: "Por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna." Aqui Paulo só está dizendo assim: "Olha, tá vendo eu ser imperfeito, germezinho, vermezinho de Uhum. de Jericó. Eu sou pequeno, eu sou pecador, eu sou imperfeito, mas mesmo assim, Deus me usa para levar a mensagem de Cristo às pessoas." Esse é o modelo. É. Esse é o princípio, é a base que nós pais deveríamos ter, assim, inculcado na nossa cabeça, eh dentro de nós mesmos, para que nós não viéssemos a perder o foco da paciência, né. E isso tem se falado muito pouco hoje em dia, porque tudo é no estalar de dedos, num passar no mover de tela, num É. clique. As coisas que têm que acontecer para ontem são naturais hoje em dia. Então, esse imediatismo que nós vivemos hoje, que a própria sociedade impõe, tanto para nós, como para os nossos pequenos filhos que estão crescendo baseados nessa cultura, é que estraga o processo. Então falta longanimidade, falta a paciência, e a gente quer tudo resolvido ali naquele momento. A gente pensa assim: "Olha, isso não existe." Quando é que uma criança de 4 anos que brigou com o irmão ou com o coleguinha por conta que não queria dividir o brinquedo, você vai chegar nessa criança, vai admoestá-la, adverter o que ela fez, que aquilo não é legal, e ela vai te responder assim: "Olha, sabe o que que foi? É que eu sou um pecador egoísta e egocêntrico, e eu me arrependo contritamente do meu pecado." Nunca vai Jamais. acontecer, mas é o que nós pais queremos, É, a esperamos gente pelo queria. imediatismo. É, logo na primeira frase. Quando é que E não é? essa jovem ou adolescente que a B relatou aqui, vai chegar e já vai abrir a porta, ver o pai e falar: "Me perdoa, pai, eu perdi o horário, acabou a bateria do meu celular, eu fiquei sem relógio", ou seja, vai se imediatamente mostrar arrependimento. É muito raro, é muito raro. Mas o nosso imediatismo e o coração daquele pai esperava por isso. Com Sim. Ele certeza. não esperava que a menina apenas fosse entrar e olhar para a cara dele, às vezes na minha cabeça eu já viajo imaginando ela mascando um chiclete, né, assim, Já criou a bem personagem, jovem, você já já criou a criei a personagem. personagem. E o pai com uma cara decepcionado, sendo que o próprio Deus é tão longânimo, eterno, e tem essa paciência com todos nós. Não deixou ninguém de fora, essa que é a parte mais legal. Não deixou ninguém de fora, são todos, todos os que creem nele, ele é longânimo. E é isso que a gente tem que se basear, se apegar, e é daqui pra frente. É. E é muito louco, porque, nessa questão de longanimidade, a gente não consegue entender que é curto, É, né. A gente quando a gente tem filhos pequenos, que é o meu caso, eu já olho para o Rafael deitado na cama e já falo: "Já passou muito", É. né. Ele já cresceu. cresceu demais, o tempo já passou muito Aham. rápido. Mas quando a gente tá vivendo aquele problema, ele é gigantesco. Eu não sei aí na sua casa, mas na minha casa, eu tô vivendo um problema ali e, gente, parece que não tem fim. Parece que ele não vai aprender a comer de boca fechada, né. Que é o que a gente tá passando agora. Eu não sei se na sua casa você tem esse problema, mas lá em casa, meu filho tem um pequeno probleminha. E parece que quantas vezes eu vou ter que falar pra você? A gente come de boca fechada, isso não é legal. E fala assim: "É interminável", porque são dias, são vários momentos. E chega a hora que você perde a paciência, a gente se ira. Uhum.
E aí estraga tudo, né. A hora que a ira chega, acabou, porque você já está agindo em cima do pecado da ira. Exato. Então assim, a gente já é pecador. Quando você vem irado, aquele versículo: "Irai-vos e não pequeis", não funciona comigo, gente. Eu já irei, já pequei. Eu ainda não É aprendi, muito eu não cheguei instantâneo nesse isso. nível. E ele traz um ponto no livro que é lindo, eu não sei o que vocês abriu meus olhos, assim, apesar, né, de ser a cegueira espiritual, abriu meus olhos. Sim. Porque é tão fácil, mas é tão fácil enxergar o pecado do Rafael. É. É tão fácil eu falar pra ele: "Não faça isso, não faça aquilo, não é assim, não é", quando eu não tô vendo o meu, né. Quando eu não olho para o meu pecado. E lá na Bíblia, deixa eu pegar aqui a Bíblia, em Isaías capítulo 6 versículo 10, fala assim, ó: "E continuou", calma, desculpa, 6:10. "Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo." Quer dizer, o pecado faz isso com a gente. O pecado faz com que a gente não veja, não entenda, Não entendo. e se a gente, que é adulto e que tem um entendimento muito maior do que uma criança, do que um adolescente, do que um jovem que na sua imaturidade é sagaz, ele quer resolver, quer fazer. No mundo de hoje, conforme a Paty disse, que é tudo num clique, é tudo num passar. Você pesquisa, você chega na Ásia, que é do outro lado do mundo, né, Uhum. na nossa época, Tinha que ir lá na faz tempo. biblioteca e pegar um mapa que estava colado lá na parede da Pra você biblioteca é, e passar o dedinho até chegar lá. exatamente. Então assim, eles vivem um momento totalmente diferente do nosso, e a gente quer que eles tenham, num estalar de dedos, que os olhos deles se abram, e que eles abram os olhos É. espirituais deles e entendam que o que eles estão fazendo é um pecado, não é só um mau comportamento. É. E E a cegueira espiritual, ela é diferente, ela é muito mais perigosa e diferente, né, da cegueira física, né. com certeza. Porque a cegueira espiritual é cegueira quanto à própria cegueira. Quem está cego espiritualmente, ele não entende que ele está cego, né. Então ele continua naquele engano, naquele autoimagem distorcida, e isso é muito perigoso, porque ele faz coisas para se machucar, para machucar os outros, para machucar os pais, e ele nem tá percebendo isso, ele tá cego e não percebe, né. E é interessante que, né, lógico, quando você se você tivesse um filho cego fisicamente, ele já ia, tomar cuidados, né, para tomar medidas de proteção para si mesmo, para os outros, porque ele já ia saber que ele é cego. Agora o É. cego espiritual não, né. Agora eu estava pensando o seguinte, você imagina que você tem um filho cego, e daí ele por algum motivo ele tropeça, cai, se machuca, te machuca, machuca alguém que está perto dele. E daí você chega para ele e fala assim: "Nossa, mas você só me envergonha? Você fez isso de propósito. Você tá me magoando, você tá me machucando. Quantas vezes eu já te falei?" Será que você falaria isso para um filho cego fisicamente? Não, Não. jamais. Não. Você ia levantar, você ia pegar na mão dele, você ia curar o machucadinho dele, você ia falar: "Filho, eu te perdoo por esse machucado que você fez em mim, porque você tá fazendo isso porque você é cego. Eu te perdoo por aquelas pessoas que foram machucadas, eu não me envergonho de você. Você é cego, você não está vendo, mas eu vou te ensinar o que que você pode fazer, onde você pode ir, como é que você pode driblar esse obstáculo aqui, para que você não caia mais, para você não se machuque mais, para que você não me machuque mais, para que você não machuque os outros, para que você fique bem", né. Você falaria assim. Mas quando um filho cego cai, te machuca, machuca ele próprio, machuca os outros ao redor. A sua reação é exatamente essa, né, você fala: "Meu,
Você só me chateia, você só me envergonha. Você não precisava fazer isso comigo, eu estou sofrendo por tua causa, estou ferido por tua causa. Mas o certo seria você falar: "Filho, deixa eu te ajudar, deixa eu curar essas feridas aqui que você fez em você mesmo, por conta da sua cegueira. Deixa eu orar por você", porque Paulo orava para que, Sim. né, as pessoas que estivessem ao redor deles, que os olhos deles se abrissem, ele sabia quem que era capaz de abrir os olhos. Sim. Então ele simplesmente orava para que Deus abrisse os olhos, para que eles conseguissem enxergar, né. E talvez um filho cego espiritualmente, ele precise mesmo de uma mãe que chore por ele, que ore por ele, que oriente também, que confronte, né, que mostre um caminho para ele, né. Sabendo que somente Deus vai abrir os olhos desse filho, não tem outra pessoa. Tem um trecho aqui na Bíblia que lá que fala dos discípulos, olha só, discípulos que tinham caminhado com Jesus, que tinham aprendido com Jesus, que tinham falado com Jesus, visto os milagres de Jesus. Quando Jesus morre, e Jesus já tinha explicado que ele ia morrer e tal, que ele ia ressuscitar, eles ficam tristes, confusos. E aí eles estão caminhando, assim, os 2 juntos lá no a caminho de Emaús, numa estrada lá, e Jesus chega perto dele. É como os nossos filhos, às vezes Jesus está perto deles, eles não estão vendo. Não. Às vezes Jesus está perto da gente, a gente não está É, percebendo, e Jesus É. está ali protegendo, guardando, cuidando. Às vezes ele está te dando uma resposta para aquilo que você precisa, É, está debaixo do nariz e a gente e a não gente vê. não vê. é. E eles começam a conversar e questionar tudo, enfim. E aí eh no versículo 31 de Lucas 24, ele diz assim: "Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles". Se abriram os olhos, sabe, quem é que pode abrir os olhos dos meus filhos, das minhas filhas? É só Deus, Só. né. E eu não posso, compreendendo isso, não tem espaço para eu ficar julgando, para eu ficar condenando, eu tenho que entender que é um processo e que no momento oportuno, Deus vai abrir os olhos, Deus vai falar. E aí, quando Deus abre os olhos de alguém, não tem para onde correr. Seus olhos são abertos por Deus, você não consegue mais fechar eles para Deus, né. Eu queria trazer uma experiência pessoal. A gente está com uma pré-adolescente em casa, a Sofia, nossa querida filha, e por muito tempo eu estive cega espiritualmente. Não tô nem dizendo a cegueira da criança, do filho aqui, eu tô falando de mim mesma. Porque nós viemos de uma cultura onde os nossos pais, os nossos avós, os bisavós, eles olhavam, a gente obedecia. Mas o que nós não percebemos em tudo isso, nesse processo, é que a motivação pela qual nós obedecíamos essas pessoas não era a correta. Sim. Era apenas de obediência por medo, por simplesmente uma coisa que você aprendeu desde pequeno, que tem que ser assim, mas você nunca soube o porquê que tem que ser assim. Então você vai crescendo, sendo conduzido por um caminho, mas a cegueira está ali. De repente, quando Sofia cresceu e ela me confrontou pela primeira vez, eu vi: "Nossa, agora ela realmente está grande e tem os seus argumentos". Eu me irei. A ira foi como a Lizy falou, na hora eu nem pensei para responder, né, e já falei: "Você não pode fazer isso, porque eu sou sua mãe, eu sou a autoridade aqui sobre você. Você não pode fazer isso, porque Deus vai ficar triste com você". Eu enfiei até Deus onde não devia ter Hum. enfiado e falei até mal dele, porque não é tudo mentira. É mentira, porque a longanimidade eu acabei de ler, a longanimidade dele é é infinita, é imensurável, vai além do nosso entendimento. E depois de um tempo, eu comecei a pensar: "Mas quem é que eu estou querendo agradar aqui?". Então o meu maior medo não era que ela me confrontasse e eu não soubesse lidar com a situação, que ela me confrontasse e os parentes e as pessoas ao redor olhassem e falassem: "Nossa, que educação é essa que essa família está dando para essa menina? Que menina boca dura,
sei lá, pensasse de tudo. Mas aí eu olhei e falei assim: "Não, foi essa que o Deus me deu". E a preocupação que eu tenho que ter aqui nesse momento, que Deus pensa de mim. Então Deus não está pensando de mim que eu estou criando a Sofia mal. Deus está pensando de mim, você está tendo paciência para entender que ela não enxerga o que você já vê? Ou Uhum. você já percebeu que você não está conseguindo enxergar algumas coisas que eu estou te mostrando já faz 10 anos? Aquilo, gente, foi uma porrada, viu? Não foi fácil, a gente fica tonto na hora, aí se prostra, cai de joelhos porque fica sem chão. E eu falei assim: "Deus, me ensina a criar a Sofia, mas não do jeito que o mundo quer, que a família quer, que a sociedade quer, mas de acordo com a sua vontade. Amém. E me dá paciência, porque não é fácil ver uma menininha tão menor que você tentando te enfrentar. Você realmente traz aquilo lá de dentro do velho homem, do pecado que está movendo. Nós somos lavados, como a B falou, mas aquilo está ao nosso redor. E o diabo, gente, ele procura nos ferir com aqueles que nós mais amamos. Ele vai usar o Sim. filho, ele vai usar o marido, ele vai usar alguém que você ama muito há muito tempo, porque eles estão cegos, eles não estão vendo o que eles estão fazendo por influência do inimigo, e é ali que ele aproveita. E falando em cegueira, tudo nos remete a Gênesis, né, vocês já repararam? Porque quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? Eles começaram a ter uma visão diferente, uma visão distorcida do que Deus tinha projetado e maquinado e feito de maneira maravilhosa para eles. Eles perderam aquela visão, eles perderam aquele foco da essência, de identidade de quem eles eram. Então, nos lembrarmos que não somos autossuficientes, dependemos do mesmo Pai que os nossos filhos dependem, é o caminho mais correto. É nos colocarmos do lado deles, porque no final de tudo isso, somos todos iguais, somos todos filhos diante do Senhor. É verdade. Não somos? É muito interessante isso, né, a gente não consegue verdadeiramente olhar para o nosso filho como um filho de Deus, Não. não é? É muito difícil a gente tirar o olho de que Deus é meu pai e ele é meu filho. É muito tranquilo pra gente falar assim: "Tá bom, então Deus é meu pai e Deus tá me guiando pra criar esse filho", mas esse filho Uhum. é filho dele, É. É. né. E ele tá olhando pra ele e cuidando dele e tratando o coração dele do mesmo jeito que ele tá tratando o meu. Exato. Né, e a gente como autoridade, como, né, tudo isso que é real e é verdadeiro, nós realmente somos autoridades, somos nossos filhos, nós fomos escolhidos por Deus para educar essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, né. Não sei qual é a idade do seu filho, Deus te escolheu para isso, né, para cuidar de um filho dele. Dele. É Não pode verdade. tirar esse foco. É, dele. E a Paty trouxe isso e a gente conversou sobre isso, dessa questão da Sim. identidade, né, no programa passado do livro, né, não o passado dessa semana, mas o passado do livro, a gente falou exatamente sobre isso, sobre identidade. Quando a nossa identidade tá nos nossos filhos, Uhum. quem eu sou como mãe muda Muda. completamente, mas quando a nossa identidade está em Cristo, muda, vira uma chave e a gente entende que é para Deus, que é para Ele e por Ele. Por ele. Né, é ele que vai fazer, nós somos só um instrumento. E ele continua no livro falando dessa questão do processo e ele traz 3 pontos a respeito do processo que é lindo. O primeiro deles é que a gente deve encarar a nossa missão com a visão de processo. Eu não sei com que você trabalha, mas tudo tem um processo. Quando a gente vai ver a montagem de um carro, não sai o carro inteiro. Começa pelo primeiro parafuso. Aí vai do parafuso, vai pra borracha do pneu, da borracha do pneu vai para o chassi, que vai eu tô fazendo tudo errado já gente, porque eu não trabalho com carro, mas enfim. E É aí mais ou vai, menos isso aí vai mesmo, o banco, vai a isso. lataria, e vai a roda, e vai e aí vai. E aí, quando termina, chega esse carro completo. Então o cara que fez o parafuso, ele sabe que o parafuso sem o parafuso não é um carro. Exato. E ter essa visão é libertador. É. Né. Então assim,
Seu filho vai errar, mas é um processo. E você tá ali, de nas mãos de Deus, para ser guiada nesse processo. É. E você vai encarar a sua missão com uma conversa sem fim. É isso. E quando eu li essa frase, eu lembrei da História Sem Fim, que era um filme que eu não gostava, porque parecia que nunca ia ter fim. É isso. É isso mesmo, eu lembro É desse i filme. é isso, gente. É uma conversa É, sem fim, é todo dia, é toda hora, é Deuteronômio 6, É. é andando, é sentando, é comendo, é caminhando, e é ali, você encuca. E não é exatamente na hora que aconteceu. Não é. Às vezes na hora que aconteceu, você tá tão nervosa, seu filho tá nervoso, ali acolhe, abraça. Amanhã é um novo dia, amanhã é o dia de tratar, amanhã é o dia dessa conversa, que não vai acabar amanhã. Talvez acabe só na eternidade, exato. daquele problema. Tem problemas que a gente vai conseguir resolver aqui, mas tem outros que serão resolvidos só na eternidade. E o terceiro ponto é que você precisa encarar a sua missão com uma visão de projeto. Eu até falei isso, né, no começo, no processo. É um projeto. É um projeto que tem data, né, para você terminar, porque é você que vai morrer, né. A gente não sabe o dia do nosso filho, então a gente sabe que a gente vai embora, temos uma certeza, né, nessa vida, que nós vamos embora. Eu não sei se antes ou depois Ainda dos não nossos sabe o filhos, momento ainda, né, mas então mas ele tem uma data para acabar, mas ele só será finalizado e finalizado perfeitamente com a glorificação, que a gente não sabe se vai ser com o arrebatamento ou com a nossa morte. mistério, né. E é tão libertador, é tão prazeroso olhar para a criação dessa forma. Eu não sei se para É, vocês foi sim, assim também, sim. E o né. legal é que assim, que Deus apesar dele ele tá controlando esse processo, né, ele tá fazendo essa transformação, a Bíblia chama transformação de glória em glória, né, Uhum, é uma coisa que vai acontecendo, né, você vai crescendo, né. E apesar de ser ele o autor dessa transformação da vida na vida dos filhos, ele nos permite fazer parte, né. é, Mas não parte para controlar, mas fazer parte para obedecer, para ser um instrumento dele, para que ele nos use da melhor maneira, né. Para isso, a gente precisa entender que Deus tem que trabalhar o nosso caráter, né. Não é a gente fazer as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente acha certo. Tem que ter um trabalho no nosso caráter, e como Deus precisa trabalhar o nosso caráter. E também nesse processo, de glória em glória, ele vai trabalhando. E a Bíblia fala que a gente vai contemplando como no espelho, né. E a é, gente vai crescendo na graça, de glória em glória, e é o Espírito Santo que faz isso em nós, né. E a maternidade, nesse processo todo, Deus vai nos dando oportunidades, é tão lindo, se você faz uma retrospectiva, você vê, Deus vai te dando oportunidades para você fazer parte desse processo. Ele nem precisaria da gente, mas ele nos permite fazer parte desse processo de crescimento dos nossos filhos, né. E muitas vezes quando ele nos dá a oportunidade, por exemplo, de ministrar uma bênção, ou uma exortação, ou um confronto, muitas vezes a gente dá uma resposta não bíblica e a gente responde é. com ira. Isso. Quando ele às vezes nos dá a oportunidade de fazer uma confissão de erros, de mostrar: "Poxa, como eu sou pequena e Deus me perdoa, e como eu realmente errei e eu preciso tanto da misericórdia, do perdão de Deus", Deus dá essa oportunidade prontinha para a gente fazer, É, e a gente responde com hipocrisia, sim, colocando os nossos filhos num patamar mais baixo do que o nosso, como se a gente fosse melhor do que eles, como que se a gente fosse intocável, como se "Ah, no meu tempo. Ah, Ah, eu não é. faria isso. Ah, você jamais eu falaria assim com a minha mãe". Então você começa a se colocar no patamar, mas você poderia falar: "Não, filho, eu te entendo e vejo como você precisa da graça de Deus, porque eu também preciso, eu também erro". Então, oportunidades que a gente vai jogando fora, É. e são todas essas o convite que Deus nos dá para eh, participar desse processo, né. Esse rico processo, você vê seu filho crescendo de glória em glória, e você fala: "Poxa, eu faço parte dessa história, não porque eu mereça,
mas porque Deus me permitiu participar. Mas para isso, para a gente fazer isso, é uma luta tão grande, né? A gente erra muito nesse processo também, Uhum. né? E como Deus precisa nos moldar, nos dar essas coisas de paciência, de humildade, né? De prostração diante de Deus, de reconhecer a nossa pequenez. Se Deus não trabalhar o nosso caráter, não tem como, porque o caráter de um pai, de uma mãe, muitas vezes atrapalha o processo, né? Atrapalha a obra que Deus quer fazer no filho. Sim. Porque a gente, muitas vezes, é pedra de tropeço. É muito triste isso, mas Sim. e só Deus para nos perdoar e né, nos ter misericórdia de nós e trabalhar em nós. Porque muitas vezes, pai e mãe são pedra de tropeço nesse processo. E quanto mais Deus trabalha na vida dos filhos, é oportunidade também para eles entenderem que o pai e mãe também precisa da graça de Deus, precisa do perdão de Deus, né? E isso, quanto mais próximos os filhos estão de Deus, eles também conseguem perdoar os pais por conta disso aí, né? Exato. Exatamente. E eu sempre digo que entre o já e o agora da sua conversão e o ainda não da ida para, né, o lar Glorificação, celestial para a glorificação, existe esse processo, né, que nós vamos crescendo, aprendendo, nos transformando. E lá em Gálatas 5 diz muito sobre a luta, né, da carne contra o espírito, do espírito Uhum. contra a carne contra o espírito, as vontades que nós tínhamos antes. E esse processo ele está todo envolvido aqui mesmo nesse intervalo, né? Enquanto nós não estivermos lá no céu, na mansão celestial com o Senhor, isso sempre vai existir. É uma luta diária, né? É um resgate de nós mesmos todos os dias. E depois ele vem dizendo em Gálatas 5 mesmo sobre o fruto do Espírito, que são os caráteres de Deus para nós. Lá entra a longanimidade, lá entra não irá, a falta, né? Então Deus usa isso para nós entendermos que nesse tempo, nesse processo, as pessoas que se iravam vão ser pacíficas e mostrarão isso às outras como é ser pacífico. As pessoas que antes não tinha nada faziam contendas, passarão a ministrar paz. Aham. E é isso que Deus traz mesmo para nós em Gálatas 5, é que nós temos que aprender. Muitas vezes nós trabalharemos lá 2 pontos, né, do fruto do Espírito. Todo o restante nós não vamos conseguir, mas ainda tem o processo, dá tempo. E assim, quando a gente olha para o fruto, né, sempre fico pensando, gente, não tenho nenhum pronto. Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, lealdade, mansidão, domínio próprio. Eu não sei se eu falei todos, mas enfim, eu tenho um desses que eu falei tá pronto em mim. E a gente Você quer. está no processo. É o processo. Exatamente. E a gente quer que o nosso filho esteja. Faz assim, ó. Tinindo, Chega. Chega, eu já ainda, falei uma né? vez, tá suficiente. Enquanto nós mesmos precisamos de várias vezes, Várias e vários várias. dias, meses, anos, envelhece e ainda tá lá, Exato. né, dando trabalho. E o papo tá uma delícia, tá Ai. muito gostoso, mas eu quero chamar um intervalo e a gente já volta. Vem aí a terceira Conferência GEPANDA, sensibilizando as igrejas ao acolhimento de pessoas com deficiência. 29 de abril, sábado, das 8 da manhã às 7 da noite. Serão 6 palestras sobre acolhimento, inserção e ensino, além de 3 mesas de debates e 2 oficinas com os temas trabalho de tutoria na igreja e acolhimento de crianças atípicas na EBD. Garanta já a sua vaga pelo site www.ippinheiros.org.br e participe. Terceira Conferência GEPANDA, sensibilizando as igrejas ao acolhimento de pessoas com deficiência. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Pinheiros Infância e GEPANDA. Apoio: IPPTV, Editora Ezion, Junta Missionária de Pinheiros e Instituto Presbiteriano Mackenzie.
Olá, voltamos e a gente está conversando sobre o livro Desafio aos Pais, nos capítulos Processo e Perdido. E antes da gente continuar a nossa conversa, eu quero chamar a nossa dica de hoje, o nosso quadro Anota Aí. Pode rodar o vídeo. Anota aí que hoje eu tenho uma sugestão de leitura especial para você. Olá, eu sou Fernanda Lopes, coordenadora de marketing aqui da Editora Ezion, e a minha sugestão de leitura hoje é Somente pela Graça, de Charles Spurgeon. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito do autor e dos livros dele, e esse aqui em especial é uma leitura muito gostosa, muito fácil de compreender, e ele vai falar exatamente isso, compreendendo e aplicando o evangelho na vida diária. Esse livro tem como propósito mostrar que a salvação é somente pela graça, que a gente não tem nada que possa oferecer a Deus para que essa salvação seja feita, é apenas uma obra que ele faz na nossa vida. E aí esse livro é dividido em 4 partes: justificação, fé, arrependimento e perseverança, onde ele vai explicando esses 4 pontos sobre a obra da salvação de Deus em nossa vida. É um livro preciosíssimo. Se você já é cristão há um tempo, esse livro vai fortalecer a sua fé. E se você é novo convertido, ou se você está evangelizando alguém, também é uma ótima opção de leitura, é uma ótima opção para você dar de presente também. Então a sugestão de hoje foi essa, Somente pela Graça, de Charles Spurgeon. O livro está disponível aqui na nossa livraria e também no site editoresion.com.br. Muito obrigada, Fê. Sempre uma alegria ter a parceria da Ezion aqui com a gente. Mas a gente falou bastante já, né, meninas, sobre o processo. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre o próximo capítulo, que é a questão deles serem perdidos. É, Eles não, nós. nós também. A gente aqui tá falando É. eles, mas é tudo pra gente, né? E a gente afirmar, né, que apenas a mudança de comportamento é só uma condição, né? Onde nós estamos, né? E ele trouxe ali as parábolas e o significado do perdido nas diversas situações. E para mim, eu olhei para aquilo e eu tava falando aqui com as meninas antes, foi eu colocar o dedo na ferida. Doeu bastante. Limpar, sabe quando você machuca, tem que lavar, tem que limpar, tirar tudo? Foi mais ou menos isso. Porque a questão do processo me trouxe um alívio. Mas a questão do perdido, eu falei, gente, eu É um não pouco mais olhava profundo, para né? ele dessa maneira. Como? Como eu posso ter deixado passar isso, né, B? Verdade. E é interessante que, assim, como também você vai tratar um perdido com falta de compaixão, com Exatamente. julgamento, Sim, ele está perdido. O que ele precisa é que você pegue na mão dele e ensine o caminho, mostre um caminho para ele, né. Não tem como você olhar para o lado pessoal, não, você está perdido para me alfinetar, né, colocar em xeque todo meu sacrifício de mãe, minha obra de mãe, né. é, E o perdido ele precisa o quê? Compaixão, direção, né, é. também que você dê uma esperança para ele: "Filho, você está reconhecendo que você está perdido? Então espera aí, eu vou te mostrar quem é Te o ajudo. caminho, a É. verdade, a vida, é o Jesus". Então você dá esperança para ele, né, você dá compaixão, você cuida dele, e não trata ele com julgamento, né. E eu não sei, assim, se vocês já, pararam para pensar nisso, mas assim, tem uma coisa que eu sempre penso comigo, né, que às vezes a gente como mãe, a gente valoriza muito, o comportamento, né, da criança, no sentido assim: "Poxa, que legal, hoje você acertou, né, hoje você me tratou bacana, hoje você respondeu direitinho, tal, né, hoje você foi à igreja", né, os filhos mais quando é pequenininho a gente leva Sim, na igreja, mas assim, não quando é tem mais opção. velho, né, você: É. "Não, olha, meu filho está indo na igreja, meu filho, né, se dispôs a cantar no louvor, tal". Então você começa a valorizar os comportamentos e o seu olhar parece que meio fica fechado para que será que meu filho está sendo transformado por Deus?
Será que está existindo aí uma verdadeira transformação na vida do filho? E aí é muito perigoso isso, porque nós mães, os pais, a gente precisa ter essa sensibilidade, né, para ver, porque a gente tem a parábola, por exemplo, do filho pródigo, que Uhum. tinha um perdido dentro de casa, né? Exa O outro perdido fora, o outro que saiu estava perdido fora, mas um estava perdido dentro de casa. Você vê a fala dele, era uma fala de quem estava magoado, ressentido, Uhum. perdido, né? Ele estava longe do pai, ele não tinha um relacionamento com o pai. E do mesmo jeito o outro estava perdido fora de casa. Então, bom comportamento não significa que a pessoa não esteja perdida, É. né. Eu posso muito bem mascarar com um bom comportamento, eu posso ser generosa, eu posso dar dinheiro aos pobres, eu posso vir à igreja, eu posso tratar as pessoas com respeito e estar perdida. Perdida. Sim. Então, é muito importante também a gente ter essa sensibilidade, né, de acompanhar os nossos filhos e de, eh, ajudá-los nessa sermos instrumentos de Deus nessa transformação deles, né, e nessa coisa deles se encontrarem com o Senhor, né, deles serem achados, né. As parábolas que das que, a B falou que foi do filho pródigo, mas é legal esse impacto que ele traz em outras parábolas Sim. do perdido, da palavra É. perdido, né, que tá lá na ovelha perdida, que ele deixa todas as outras, e ele vai Vai. atrás daquela uma. Era uma, podia ter perdido essa uma, talvez não fizesse tanta diferença, mas aquela uma foi dada a atenção que foi necessitada naquele momento, ele foi atrás, ele se empenhou. Também tem a da moeda que é perdida, e aí ela varre a casa Casa inteira, inteira. ela se empenha até achar, porque ela tem o seu valor. E aí entra essa terceira, do Do filho pródigo. perdido tão, sonoro na Bíblia, né, que nos chama a atenção, que são do filho pródigo. Chama mais atenção para o que sai da casa, que está realmente perdido, assim, eh ao alto som, mas trazendo para dentro de casa a visão também do que estava perdido dentro de casa, a gente vê como que contrasta, né. E analisando, entendendo a base de estudo referente aos nossos filhos, a ovelha é um ser que Deus criou É, e é tão importante quanto todas as outras. Os nossos filhos também. Ele ele está perdido várias vezes na vida dele, em vários momentos. Mas Deus acha, Deus traz de volta, para junto. A moeda, ela expressa o valor que tem o ser humano, o valor que tem cada alma que Deus trouxe para junto dele, e ele não vai desistir nunca, por mais perdida que esteja em momentos da vida. E a terceira que é do filho, né, uhum. ele espera pacientemente até que ele volte. É. Ele pode ir, ficar cego, perdido, mas ele está ali. Momento a momento, respirar a respirar dessa vida, aguardando o seu retorno. E quando ele volta, é como aquele pai da parábola, ele abraça, ele faz uma festa, ele dá tudo, tudo do que ele promete nos dar, do que ele promete nos suprir e prover, né. Isso é maravilhoso saber. É. Verdade. E é difícil, né, pra gente entender às vezes essa parábola do filho pródigo, Sim. Uhum. porque nós não temos esse entendimento, essa visão de Deus, de entender que é uma alegria real e gigantesca o perdido ser encontrado. Aham. Sim. Porque a gente não sabe a real condição de ser É, perdido, porque a gente não tem noção dessa eternidade perdida. exato. Que ainda assim a gente está vivendo a graça comum, né. Por mais que você esteja longe de Deus, você está da graça comum, você está vivendo Uhum. bem, você tem saúde, você tem o ar que você respira. E é muito difícil para a gente ver isso e como é bom a gente falar para Deus que a gente não sabe, É. né. E eu todas as vezes que eu leio isso eu falo: "Deus, me ajuda a entender a Uhum. dimensão Essa desse perda. perdido", de entender por que há tanta alegria por alguém que foi encontrado, a ovelha, a dracma e o filho, né. O filho a gente ainda entende um pouco mais a dimensão, mas quando a Uhum. gente olha assim: "Ah, o que que era uma
dracma. O que era uma ovelha diante de 100 ovelhas? Né? E é lindo. É lindo, É assim, verdade. ver o agir de Deus. Não tem outra É. palavra, né, para expressar o cuidado, como ele nos É. trata, como ele vem Nos atrás, como ele detalhes. puxa. E eu fico imaginando que muitas vezes Deus me coloca não sei nem como que chama aquilo que o pastor usa para pegar a ovelha, né, e põe no Ah, pescoço, né? é o Cajado. É o cajado, cajado, isso. Pego pelo cajado mesmo, acho que ele me amarra ali, falando, não vai, tô te segurando aqui, Volta né? pra cá. Volta! É isso mesmo. Porque se deixasse eu ia, e o É. nosso filho também vai. Vai. Ele fala isso lá, ele fala assim, é muito fácil o nosso filho olhar e se achar, eu posso, eu já tenho uma autonomia, eu já sei, Tão eu enganoso, vou, né? né? E a gente faz isso, Vai. né? É. Eu já posso, eu já sei, eu sou, né? Eu sou quem sou, eu sei o que sou, eu sei o que faço. Uhum. E eu vou. E a gente tem que ir lá com o cajado, amarra o pescoço, traz de volta. Sim. E eles também se acham autossuficientes. Nós nos achamos autossuficientes, É. né? Tantas áreas da minha vida, eu já me achei autossuficiente e Deus mostrou da pior maneira possível que eu não era autossuficiente. E eu ainda preciso de ser lembrada, porque eu ainda acho que sou, né? Não precisou Mas é do uma ser só. humano, né? É. Isso já tá lá dentro, é uma essência que infelizmente Exatamente. nós E quando a gente temos. acredita diferente disso, né? Que a gente depende do nosso Senhor, que nós somos ovelha dele, que nós não somos seres que fazem nada sozinho. Quando a gente entende isso, muda tudo. Muda. E eu queria chamar o nosso quadro Alô Vovó, e ela vai falar um pouquinho sobre isso. Pode rodar o quadro. Olá, no capítulo 7 desse desafiante, maravilhoso livro do Paul Tripp, O Desafio aos Pais, nós somos convidados a olhar para a nossa paternidade, para o exercício da nossa paternidade, na perspectiva da paternidade divina em relação a nós. Como Deus nos olha? Ele nos olha como o que nós somos. E o que nós somos? Nós somos seres perdidos. Perdidos como ovelhas, perdidos como a dracma perdida, perdidos como o filho pródigo. Ele usa essas 3 parábolas para mostrar que, de fato, nós somos seres perdidos. Se não tivermos um pastor que nos guie e supra as nossas necessidades, se não tivermos alguém que amorosamente procure por nós, aonde estivermos, se não tivermos um pai que nos espera, que está pronto a nos receber amorosamente, ainda que a gente tenha se afastado, enganados pelos nossos delírios, pelos nossos desejos, por um auto-engano que nos leva para longe do Pai. Então, quando nós olhamos a nossa paternidade para aquele filho que é rebelde, para aquele filho que não obedece, para aquele filho que nos desaponta tantas vezes, que age completamente em desacordo com aquilo que nós os orientamos, nós somos chamados a olhar para ele como o Pai olha para nós. E como ele olha? Ele olha com graça, ele olha com misericórdia, ele olha nos dando a oportunidade de uma nova chance, ele olha nos corrigindo, sim, mas sempre amorosamente. Quando nós somos orientados para olhar para os nossos filhos na condição que eles são, que é a mesma que a nossa, de seres perdidos, nós também somos conclamados a exercer a paternidade na missão como a que o Senhor nos deu, de ser o bom pastor, de estar pronto para acolher, de não martirizar um ser que já está muitas vezes sofrido pelas próprias escolhas erradas. Nós somos chamados à missão da paternidade amorosa, assim como aquele pai do filho pródigo, todos os dias esteve esperando que o filho voltasse. E quando ele chegou, o que ele ouviu não foi uma bronca, não foi um desagravo.
O que ele ouviu foi um bem-vindo. O que ele recebeu foi um abraço caloroso do Pai, por quem que estava esperando por ele desde sempre. Que o Senhor nos ensine a viver a maternidade, a paternidade, no mesmo princípio que nós somos olhados e ministrados como filhos do nosso Deus. Que assim seja, na dependência dele. Amém. Obrigada, muito obrigada, Zul, por esse vídeo, por trazer mais um pouco da sua experiência pra gente. E é assustador a gente saber que os nossos filhos acreditam nessas mentiras, né? Que eles são autônomos e autossuficientes, né, Bé? Mas sabe, uma coisa que me dá muita esperança também, assim, que às vezes a gente se vê assim muito frustrado nesse processo, eh, vê muito esse lado também dos filhos que estão perdidos, né? E a gente trabalha nisso e muitas vezes eh, você não vê o resultado assim de imediato, né? O perdido será achado no momento que Deus quer Uhum. que ele seja achado, né? O processo vai ser concluído só no dia final, né? A boa obra está acontecendo e vai ser até o dia final. Outro dia eu estava comentando com o pastor Vinícius, com a Michele, que há uns dias atrás eu fui no grupo de pastoreio do meu grupo de pastoreio, que a gente faz reunião nos lares, e era uma casa de um casal lá, e eu, sem querer, me sentei na frente de um espelho. E eu olhei para o espelho, eu levei um susto, porque não que eu estivesse vendo nada feio, não, pelo contrário, eu até gostei da imagem, né? Mas sempre me falaram que eu sou muito parecida fisicamente com a minha mãe. E quando eu olhei no espelho, eu falei, nossa, hoje eu estou muito parecida com a minha mãe, né? Minha mãe já morreu faz bastante tempo, mas algumas marcas dela ficaram em mim que nem que eu quisesse negar, eu não conseguiria. Ficaram as marcas, né, da minha mãe em mim, a aparência física, né, coisas assim. E na mesma hora, Deus me deu tanta esperança, porque do tipo assim, tudo que você fez como mãe, assim como a sua mãe deixa marcas em você, tudo que você fez como mãe, foram sementinhas que foram plantadas. Deixa na minha mão que eu vou fazer isso virar uma coisa muito grande. Uau. Deus me dá muita esperança, assim, em alguns sinais, e esse foi um sinal que ele me deu naquele dia, e meu coração se encheu de esperança, sabe? E eu acho que isso é um conforto também para as mães que estão plantando sementinhas, né? E às vezes as sementinhas que a gente planta, aquela história, você vai plantando, como diz lá no Salmo, você vai plantando e chorando, É. né? Mas um dia você vai voltar feliz, colhendo os seus feixes, né? Amém. Basta confiar no Senhor, né? Amém. Que coisa linda. Sabendo que o seu filho está no processo, você está no processo, seu filho está perdido, mas ele pode ser encontrado ou até já foi encontrado pelo Senhor, já foi resgatado. E você, sem o Senhor, estaria igualmente perdida, né? E então eu achei tão bom assim ver aquela imagem no espelho, porque Deus me lembrou isso, sabe? Imediatamente me lembrou isso. O legado de uma mãe é algo muito sério e muito que Deus trabalha e faz isso multiplicar, né? Que coisa linda. E tem um versículo que fala, né, que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. E ele veio mesmo. Mas sabe o que é lindo disso? Ele escolheu você para ajudá-lo na vida do seu filho, dos seus filhos. Então, descanse nisso. Descanse e agradeça pela obra que Deus te convidou, pela missão que Deus te deu. Você pode, sim, ajudar a trazer seu filho para o caminho de volta quando ele se perder. Você pode ser instrumento de Deus para dar visão para ele quando ele estiver cego.
e peça, porque Deus vai dar também para você essa visão. Ele também vai te trazer para o caminho certo, porque só Ele é capaz disso. E que alegria, e que a gente possa descansar nessa graça, porque é um belo lugar, na graça de Deus para a maternidade. Um super beijo, até o próximo programa. Tchau, pessoal.